Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Oi, jovens e adolescentes, podem descer. Jesus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Naum, por favor. Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum fica antes de Miqueias, depois de Miqueias, antes de Abacuque. Enquanto você procura, a pastora estava falando sobre prosperidade, como Deus supre as nossas necessidades. E aí a minha esposa falou assim, caramba, como supre, né? Você não sabe ainda, porque a gente não testemunhou, mas para a glória de Deus, nós estamos abrindo um consultório para a Jéssica, né? Um consultório de psicologia. E pode aplaudir ao Senhor, porque é milagre. Eu senti da gente compartilhar isso aqui agora, para edificar a sua fé. E você sabe, né, irmão, isso é muito gasto, né? Material, com tudo. E graças a Deus, assim, o Senhor tem suprido financeiramente a nossa vida. A gente não conseguiu abrir de primeira, mas assim, foi tanto milagre desde o início de encontrar o local, o espaço, a locação do local, como foi feita a locação, de que forma a gente não tinha condição financeira nenhuma para fazer. Muitos serviços foram surgindo para. Eu também sou empreendedor, né, para minha empresa, então todo o dinheiro que vinha entrando aqui para a empresa minha de segurança no trabalho, toda ela sendo destinada para isso. Nós conseguimos algumas outras portas também. E Deus tem nos abençoado assim tremendamente, irmãos. Então eu quero incentivar você a continuar sendo fiel ao Senhor, amém? Continue sendo fiel ao Senhor, crendo que Deus, no tempo certo, apropriado, continuará operando seus milagres, sinais, maravilhas e prodígios para a glória de Deus, amém? E brevemente aí você vai ver as comunicações da irmã Jéssica lá do seu consultório. Ela tem vergonha, tá vendo? Ela está de cabeça baixa, fica com vergonha quando a gente fala, mas a gente precisa testemunhar isso para a edificação da fé dos irmãos, amém? Naum, capítulo 1, no versículo 7, hoje o tema da palavra é em tempos de aflição, confie em Deus. Amém? Em tempos de aflição, confie em Deus. Naum, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia. E algumas versões dizem: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Amém? O livro de Naum, ele é um dos livros proféticos do Antigo Testamento e apresenta uma mensagem de julgamento divino contra uma cidade chamada Nínive. E ela era a capital do Império Assírio. A Síria à época, era um governo, né? Foi um governo que se levantou, que dominou praticamente grande parte do mundo através de guerras, né, de conquistas de territórios, mas tudo de uma forma muito cruel, porque o governo sírio ele era governado por homens que não temiam a Deus. Então, todo tipo de crueldade vinha a partir desse lugar, de Nínive, que era a capital da Síria. Então, todo o clã da maldade que havia no mundo na época de domínio, de conquista de território, por qualquer forma, de qualquer jeito, com toda a crueldade que você imagina que o homem é capaz de fazer, partia dessa cidade de Nínive, através do governo sírio. E Naum anuncia ali que o julgamento de Deus estava próximo contra aquela cidade. Naum foi levantado como profeta, e se você for ler os 3 capítulos de Naum, você vai ver que a mensagem ela era pesada. Foi uma mensagem de Deus pesada contra o Império Assírio, contra Nínive. A destruição de Deus viria contra aquela cidade em consequência do seu coração, da crueldade e de toda a maldade que era praticado sobre o mundo a partir daquele lugar. Um fato curioso é que o profeta Jonas, há alguns anos atrás, também veio da parte de Deus para profetizar e declarar a derrota daquela cidade e a destruição daquela cidade de Nínive. Mas Nínive, quando os habitantes perceberam o que estava acontecendo, os habitantes se arrependeram de seus pecados. O povo se arrependeu do seu pecado e Deus teve misericórdia e não destruiu aquela cidade. Mas anos depois se passaram e a crueldade voltou ao coração dos governantes, dos reis, dos responsáveis da cidade,
e continuaram fazendo atrocidades em todo mundo. E Deus, irmãos, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele conhece todos aqueles que nele confiam. A Síria estava com um poder tão grande que já tinha conquistado Jerusalém, faltando conquistar só um dos reinos de Israel, que era Judá. E antes que isso acontecesse, Deus interviu com a sua mão poderosa. Então, é sobre esse cenário, sobre essa... Isso, nem Salomão em toda a sua glória recebeu um cafezinho assim. Eita glória, meu irmão. Só o pastor Daniel e Salomão. Pastor Daniel, que é uma panela velha areada, né, meu irmão? Tá areado direitinho, né? Glória a Deus. Voltando para a palavra de Deus aqui. Ó. Desculpa, irmão, eu estou meio rouco essa semana, foi terrível, né? Faz sol, faz chuva, né? Confusão danada. Então, em meio a esse cenário de destruição, de terror psicológico, físico, de conquistas, de crueldade, é que o profeta Naum, no meio de toda essa palavra pesada, no versículo 7, ele solta um negócio ali. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Se você for ver depois, você vai continuar esperando umas palavras assim bacanas. Não, depois só vem lapada mesmo. Só vem palavra pesada contra a cidade. Mas esse versículo vem diretamente ao coração do povo de Deus. Ao coração daqueles que estavam sendo aflitos, estavam passando por aquela aflição, estavam passando por perseguição. Era a esperança, era a palavra necessária que aquele povo precisava para vencer os seus dias maus. Então, em meio a esse pesado julgamento, Deus traz essa palavra. Nesse versículo, eu quero aqui me apegar, porque é um versículo que destaca de imediato uma das marcas da essência de Deus, a sua bondade, meu irmão. E ainda mais, como ele é um refúgio seguro para aqueles que confiam nele em tempos de aflição. Nessa palavra nós vamos olhar mais de perto essa verdade, descobrir como podemos confiar em Deus em tempos de dificuldade. Você confia em Deus aí, meu irmão? Então essa palavra vem para reforçar sua confiança em Deus. Se você está aqui sem esperança nenhuma, preste atenção nessa palavra, porque Deus é bom. Repita comigo, Deus é bom. O primeiro ponto que devemos destacar aqui é que Deus é bom. Naum começa com essa verdade fundamental. Quando enfrentamos tempos difíceis, é fácil questionar se Deus é bom ou se Ele se importa conosco, meu irmão. Mas a Bíblia fala que a bondade de Deus é uma das suas principais qualidades ou atributos. Faz parte da essência do Senhor ser bom e ser generoso. Essa bondade pode ser vista em cada uma dos seus feitos, das suas obras. Por nós, seres humanos, que nos criou, que nos sustenta. E o principal, meu irmão, o mais maravilhoso disso tudo, oferecer a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Quer generosidade maior, quer bondade maior de Deus conosco do que isso? Porque Deus amou ao mundo que Ele fez o quê? Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, quem crê? Nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna em Jesus. Vou tomar aqui um gole d'água aqui que eu vou dar uns brados, aí já viu, né? Vai sair meio rateado assim. E a Bíblia é clara. Deus é bom e se importa conosco. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse versículo nos encoraja a experimentar a bondade de Deus sobre nós. Quando provamos a Deus, descobrimos que Ele é bom e que podemos confiar plenamente no Senhor. Meu irmão, confie plenamente no Senhor. Tiago 1, versículo 17 diz assim, nos lembra que toda boa dádiva vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo da onde? Do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável em todo o tempo. A bondade e a generosidade de Deus é imutável.
não vem sofrendo variação com o passar dos anos, mas o passar dos anos vem só confirmando dia após dia através dos sinais o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso. Ele não foi, ele continua sendo. A bondade de Deus não foi finalizada no cenário da cruz. A bondade de Deus se espalha como uma essência sobre o mundo. Todas as vezes que esse evangelho é proclamado, todas as vezes que nós conseguimos perceber com os olhos ou não conseguimos perceber, ainda assim, a bondade de Deus está lá. A bondade de Deus tem um nome, esse nome é Jesus. Tudo que é bom em nossa vida vem de Deus. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando não podemos ver com os nossos olhos, a bondade de Deus, podemos confiar que Ele é bom e que Ele está trabalhando para o nosso bem. Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade, aleluia, ainda não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles que nele esperam. A bondade de Deus também é revelada de um modo, meu irmão, que Ele nos trata, demonstrando o seu amor com graça e misericórdia. Repita comigo: graça, misericórdia. Olha o que diz o Salmo 23, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em Jesus, Deus revelou a sua graça. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. A paz que Ele nos deu não era para nós não merecíamos. A salvação nós não merecíamos. Mas em Jesus, Deus revelou a sua graça e nos dando aquilo que nós não merecíamos. Em Jesus, Deus também revelou a sua misericórdia. Ele não aplicou em nós o castigo que nós merecíamos. Nós éramos merecedores do castigo, mas Ele não aplicou. Jesus revelando a misericórdia de Deus sobre a humanidade, sobre mim e sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? Então repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Além de ser um Deus bom, Ele também é um Deus que é um refúgio seguro. Você pode se esconder debaixo das asas, deitar no seu colo, recostar no seu peito no dia da aflição, da angústia, que Ele está lá. Um dos seus nomes é Emanuel, o Deus conosco. Cara, é tão bom saber que Deus está conosco, irmãos. Não tem um dia da minha vida que eu não me lembre que Deus está lá. Nos dias alegres, Deus está lá. Nos dias mais tristes da minha vida, Deus estava lá. Nos dias alegres, Ele está lá, celebrando, feliz com você. No dia triste, Ele está lá te consolando, te confortando, te dando amparo, dizendo para você: você não fica só. A Bíblia é capaz de dizer que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele jamais se esqueceria de você. Porque Deus não tem como se esquecer de nós. Porque todas as vezes que Deus olha para nós, Ele lembra do que Ele fez com o seu filho. Todas as vezes que Ele vê a miséria do homem, Ele precisa lembrar do seu filho. Foi por isso que Ele morreu. Eu te amo. Deus é um Deus que é refúgio em tempo de angústia. Ele é um lugar seguro onde nós podemos nos refugiar quando enfrentamos dificuldades. Salmos 46, do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude,
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Essa palavra de Deus, vem trazendo à nossa memória essa verdade que nós encontramos no Senhor, esse lugar seguro num tempo de causa, de incerteza. Não à toa o profeta Naum lançou esse decreto no versículo 7. O Senhor é bom em uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Provérbios 18, versículo 10 vai dizer: torre forte é o nome do Senhor, e ela recorrerá o justo, e ele estará em alto refúgio. O nome do Senhor é poderoso e pode nos proteger dos perigos desse mundo. Quando enfrentamos dificuldades, podemos correr para os seus braços e podemos recorrer ao seu nome, para Deus encontrar segurança no nome poderoso do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, meu irmão. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, aleluia, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Além de ser um refúgio seguro, Ele também é um Deus que cuida daqueles que confiam nele. Você pode aí, enquanto eu tomo um gole do meu café, você pode aí virar para o seu irmão e falar assim, ó, Deus cuida de você, meu irmão. Que é isso, hein, Anderson? No tempo certo, dose de açúcar, top. Glória a Deus, meu irmão. No final de Naum 1, versículo 7, vai dizer isso, que Deus cuida daqueles que confiam nele. Quando nós confiamos em Deus, em meio às dificuldades, podemos ter a certeza de que Ele está lá, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Irmãos, às vezes nós passamos tanta coisa na nossa vida, né? Ou nós nos menosprezamos tanto, ou o nosso sofrimento, ou as nossas dores, ou comparamos os nossos sofrimentos e dores com as dores de outras pessoas, próximas ou não, e achamos que talvez Deus, não esteja tão preocupado com a nossa dor e o nosso sofrimento. Deixa eu contar uma coisa para você. A morte de Jesus na cruz foi também para aliviar esse teu sofrimento. Não importa o tamanho dele. Se para você é pequeno, aos teus olhos é grande, Deus tem todo o poder de suprir todos os nossos sofrimentos, as nossas dores, em Cristo Jesus. Não se sinta menosprezado, porque você viveu uma vida A, B ou C, ou porque você tem um sentimento assim, aquilo, desse jeito. Não importa. Deus é poderoso para mesmo no meio de tanta gente aqui, ó, operar individualmente em cada coração e em cada necessidade. Se ele não fosse capaz, ele se chamaria Alain, mas Deus não se chama Alain. Deus se chama Emanuel, Deus conosco, poderoso. Qual é o nome de Deus? A Bíblia é repleta sobre o nome de Deus, de quem ele é, revelando a sua essência, o seu caráter, o seu poder. O nome do Alain é limitado, mas Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. O homem, naturalmente, historicamente, precisou sempre se organizar, porque por mais referencial e que tenha a unção de Deus sobre si, nunca conseguiu, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio braço, suprir a necessidade do povo. Mas Deus, basta somente uma palavra. Basta somente uma palavra para os cenários mudarem, para a tristeza se transformar em alegria, para o mais perdido pecador alcançar a salvação.
Basta somente uma palavra dele. Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é um refúgio seguro, a sombra do Onipotente descansará. E aí continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu porei a minha confiança. Essa palavra nos encoraja a descansar no Senhor, a confiar plenamente e encontrar refúgio no Senhor. Quando confiamos em Deus, nós podemos descansar em sua proteção e no seu cuidado. Você tem sido alvo do cuidado, da proteção de Deus aí, meu irmão? Você tem visto nos seus dias como Deus tem cuidado da sua vida, da sua família? Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Até quando você não vê, Deus está cuidando e está protegendo. Jesus vai nos lembrar em Mateus capítulo 6, versículo 25 e versículo 26. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes ou o vestuário? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, não tende Ele cuidado muito mais de vocês? Se o Senhor supre a necessidade das aves dos céus, que não trabalham, não plantam, e ainda assim o Senhor supre, ainda mais de nós, meus irmãos, que somos filhos amados, filhos do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Ele é o nosso refúgio. Isso nos ensina que nós podemos confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, desde as básicas até aquelas mais prioritárias da nossa vida. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele cuidará de nós, assim como Ele cuida simplesmente das aves dos céus. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Ele é o nosso pastor. E como diz o Salmo 23, de nada nós teremos falta. De nada nós teremos falta. Agora que nós entendemos que Deus é bom, que 2, Ele é um refúgio seguro, e que 3, Ele cuida daqueles que neles confiam, nós precisamos entender também na prática, explorando de forma prática, como nós podemos aprender a confiar em Deus plenamente em tempos de aflição. Primeiro, repita comigo, primeiro, buscando a Deus em oração. A oração, ela não pode ser um último recurso da sua vida, só no tempo de aflição. A oração, ela precisa ser um costume na nossa vida. Nós precisamos nos aproximar falando com Deus em oração. A oração precisa ser uma prática diária. Não só, irmãos, naqueles momentos em que você separa um tempo da sua vida para orar a Deus. Sabe? Acordei, orei a Deus. Vou dormir, orei a Deus. Vou almoçar, jantar, orei a Deus. Não. A Bíblia diz sobre viver em espírito de oração. Oração no espírito. Oração no espírito é em todo tempo onde eu estou ligado com o Espírito Santo de Deus, vivendo a minha vida, trabalhando, estudando, fazendo qualquer coisa, eu estou ligado no espírito com Deus. Orando em Deus. Senhor, sabe aquele momento que você não pode abrir a sua boca para orar, mas aparece diante de você um grande desafio? Você está olhando para o desafio, precisa de uma resposta, precisa de uma solução. Você não pode, como um bom crente pentecostal que você é, levantar a sua oração: Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego você não pode, mas você está ali naquele ambiente que depende de um comportamento seu diferenciado. Você está aqui, na mente: meu Deus, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Me dá sabedoria. Aqui na mente, a sua boca nem está falando, mas o seu coração está cheio.
A sua mente está ligada no Espírito. O seu espírito está conectado ao Espírito de Deus e de repente, pum! Aparece uma solução, aparece uma palavra de conhecimento, aparece uma palavra de sabedoria, um discernimento, e as coisas que antes eram emboladas começam a serem esclarecidas. Por quê? Porque você está ligado com Deus. A oração, ela tem que ser parte do nosso estilo de vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Você já sabe, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa palavra nos encoraja a apresentar todos os nossos pedidos e preocupações a Deus em oração. Quando buscamos a Deus em oração, podemos experimentar a paz que vem somente dele. Tem uma frase que eu não curto muito, mas te diz que a oração move o coração de Deus. Irmãos, nada move o coração de Deus. Deus é Deus. O que move o coração, a oração faz, é mover o teu coração em direção ao coração de Deus. Porque Deus não erra nunca. Deus é soberano. Sua palavra é sim, sim, não, não. A sua palavra é plena. Ela é repleta de coisas. Quando nós oramos, quando nós nos arrependemos, quando nós jejuamos, a única coisa que nós estamos fazendo é voltando o nosso coração para viver e compreender a vontade de Deus. Então, uma oração bem feita, um coração rendido, move o seu coração ao centro da vontade de Deus. Move a sua vida à vontade de Deus revelada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A oração precisa estar no nosso dia a dia. Primeiro, buscar em oração. Segunda tarefa, nós podemos explorar para viver uma vida plenamente confiando em Deus em tempos de aflição. Meditar na palavra de Deus. Isso aqui é bananada, né, meu irmão? É igual 1 mais 1 é 2. Você vai sempre ser incentivado aqui desse altar para que a Bíblia, para que a palavra de Deus esteja diretamente ligada a cada um dos seus dias. Outra forma de confiar em Deus em tempos de aflição é a meditação da palavra. Salmos 119, versículo 5. Vai dizer que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos guia em nossas vidas e nos dá esperança em tempos de dificuldade. Quando eu estou num grande momento de aflição, por muitas vezes eu recorro a muitas fontes, a muitas coisas, a muitas pessoas, mas o correto mesmo é me posicionar sobre aquilo que a palavra diz a meu respeito ou sobre aquela situação. Quando eu estou em aflição, o que a Bíblia diz sobre as aflições? Quando eu estou com tristeza, o que a Bíblia vai dizer sobre as tristezas? Quais são as garantias que a palavra de Deus traz a meu respeito? Filho de Deus, possuidor de uma herança. Quando eu me apego à palavra, nos dias de aflição, eu me apego sobre a fonte certa. Eu me apego sobre a origem certa, sobre o fundamento correto. Eu sou como aquele homem que constrói a sua casa, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Vêm os ventos, vem a tempestade, vem as dificuldades, batem sobre a casa, mas aquele que está sobre a rocha, o que acontece com a sua casa? A sua casa permanece firme e de pé. Isso significa que os ventos e a tempestade não virá sobre a casa. Não, eles continuarão vindo, mas a diferença está, eu estou firmado na rocha. A rocha é Jesus. Jesus é a palavra. Provérbios. Eu quero já passar para o terceiro tópico. Confiando em Deus mesmo quando nós, inclusive, não entendemos. Provérbios
3, versículo 5 até o versículo 6, diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie ao seu próprio entendimento. Reconheça, preste atenção, irmãos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele quem? O Senhor endireitará todos os seus caminhos. Cara, essa palavra aqui é muito poderosa. Aqui nós somos encorajados a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida e a não depender do nosso próprio entendimento. Confie no Senhor, confie em Deus, mesmo quando você não estiver entendendo nada. Para aprender a confiar em Deus em tempos de aflição. Ronaldo, eu preciso orar. 2, eu preciso estar firmado na palavra. 3, eu preciso aprender a confiar em Deus, mesmo quando eu não estiver entendendo nada. Sabe, é muito comum, todos nós, é normal, gente, isso é nosso. A gente quer racionalizar tudo. A gente quer, saber, poxa, por que isso está acontecendo? Eu sou tão bonzinho, eu faço tal coisa, eu ajudo fulano. Ou então, poxa, eu tenho sido tão fiel. Gente, nós precisamos aprender a não apoiar o nosso coração no nosso próprio entendimento. Vão haver dias, situações que você não vai ter resposta. Que você não vai conseguir compreender. As 2 primeiras ações são ações práticas do nosso dia a dia, Alex, comum a nós, orar e meditar na palavra. A terceira, confiar mesmo quando eu não vejo, está completamente ligada à fé. Mas presta atenção, a terceira, você só se mantém firme nela se você estiver firme na primeira e na segunda. Vivendo uma vida de oração e lendo e meditando a palavra de Deus. Porque vivendo uma vida de oração, eu constantemente analiso o meu coração para entender e voltar a ele para viver a vontade de Deus. Como eu descubro a vontade de Deus? Meditando a palavra. E só depois disso eu vou criar casca, maturidade para continuar confiando em Deus, mesmo quando eu não estiver entendendo nada. Esse é um processo, meu irmão, que nós precisamos aprender. Tem uns que já estão mais avançados, mais evoluídos, outros estão chegando agora, outros estão crescendo nele, outros estão vencendo etapas da sua vida, aprendendo a viver esse processo. Mas o importante é que você não desista. Não desista. Continue caminhando, crendo até o final, porque o Deus que prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. As minhas palavras passam. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus não passa. A minha palavra falha. Eu posso ter 2 papos com você, mas Deus é Deus de um papo só. De uma conversa só. A conversa dele, é reta. É direta. A sua palavra não sofre variação. Então, mais uma vez, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Repita comigo, de todo o coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Você falou bananada pra caramba, hein? Fala mais forte. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará todos os seus caminhos. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Então essa palavra vem para trazer o nosso coração e a nossa mente. Nos ensinando que Deus é um Deus bom. Que Ele é um refúgio seguro e que cuida de todos aqueles que neles confiam.
vencemos com oração, com palavra, e criamos a capacidade em Deus, depois de uma vida de oração e na palavra, de aprender a confiar, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo, quando nós não estamos entendendo nada. Ainda assim, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Em tempos de aflição, confie plenamente no Senhor. Amém? Queria orar com você nesse momento. Queria orar com você nesse momento por essa palavra, para que essa palavra ela crie no seu coração, sabe, traga para você uma experiência incrível, marcante, que você saia com essa palavra daqui gravada na tábua do seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé aí no lugar onde você está. E eu queria que você, sobre essa palavra, pensasse quais têm sido as aflições, os problemas e dificuldades que têm afligido o seu coração, que têm roubado a sua paz, que têm roubado a paz da sua casa, que têm roubado a paz no seu trabalho, que têm roubado a paz nas suas relações, marido e mulher, pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. Todas as situações que de alguma forma tentam trazer aflição para o seu coração, angústia, inquietação, frustração. O nosso Deus está aqui e te provou em A mais B, em sua palavra, pela sua palavra, que Ele é poderoso para trazer todo fim ao seu sofrimento, trazer a você a capacidade de se manter firme, confiante no Senhor, mesmo em dias de aflição. Ele é um Deus bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele é um Deus bom. Ele é a nossa torre forte. Pai, em nome de Jesus, assim como o povo naquele tempo vivia esse lado, muitas nações sendo massacradas, Senhor, por conta de um poder, de um governo que era cruel demais. E a sua mão poderosa interviu sobre essa crueldade, sobre essa maldade, sobre tudo que reinava sobre aquele tempo, que trazia aflição, sofrimento e dores ao povo de Israel e a todo o mundo, Pai, que era assolado, Pai. E essa mesma fé, da mesma forma que o Senhor trouxe juízo, que o Senhor trouxe solução, que o Senhor trouxe, Pai, solução sobre todas essas causas. Nós colocamos agora o nosso coração diante do Senhor, meu Pai, pedindo que o Senhor tome o nosso coração e a nossa mente, tome cada um dos nossos dias, Senhor, que retire dele toda angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a aflição, Senhor. Pai, nos dá força para converter o nosso coração ao Senhor, meu Deus, para olhar única e exclusivamente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, porque em Jesus nós fomos supridos de todas as nossas necessidades. Pai, a sua bondade não se resumiu a um ato único da cruz. Esse ato único foi único e suficiente, capaz para permanecer demonstrando a sua bondade por todos os nossos dias. Essa atitude reverbera por toda a eternidade, Pai, sustentando o seu amor, sustentando a sua graça, a sua misericórdia. Para nós, Senhor, era devido à condenação e o sofrimento, mas o Senhor trouxe sobre nós favor e graça, Pai. E isso nos alegra, Pai. Isso nos alegra porque em Ti nós somos confiantes. A palavra de Deus diz, Senhor, que muitos confiam em carros e cavalos, Senhor. Mas nós que somos os seus filhos faremos menção do nome poderoso do Senhor. E nesse nome nós temos a nossa vitória. O nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. E todos aqueles que estão na terra, nos céus, debaixo da terra,
se dobram para reconhecer a tua soberania e o teu poder. Pai, toma o nosso coração, toma cada um dos nossos dias. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo e confiando plenamente no Senhor. Você que crê, meu irmão, você diga glória a Deus e aplauda forte em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmos 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. A tua felicidade está no Senhor, amém? Então prove e veja com os seus olhos. Perceba no seu dia a dia como o Senhor é bom. Amém, meu irmão? Por favor, aplauda mais uma vez Jesus, porque Ele merece. Deus te abençoe, meu irmão.